Bem, pessoal, consulta com o neurologista, com o neurocirurgião, é importante ela ser feita de rotina. Eu vou explicar para vocês quais os detalhes que você tem que decidir para se você precisa ou não. Na grande maioria das vezes você não vai precisar de uma consulta de neurologista, de neurocirurgião de rotina. E eu vou explicar as situações que você vai precisar, né? Então vamos lá para vocês entenderem. Quando a gente pensa em doenças, né, a gente trabalha com prevalência. Então a grande maioria das pessoas, os adultos jovens e as crianças, eles vão precisar de um médico generalista acompanhando dele. Por quê? Porque a maioria das doenças, né, são doenças que acontecem com pressão alta, diabetes, obesidade, colesterol, que eu falo o tempo todo para vocês aqui, que são doenças que aumentam a chance de você ter um AVC, aumenta a chance de você ter um infarto, aumenta a chance de você ter um câncer e vai reduzir sua expectativa de vida. E o médico generalista pode ser o médico da família, o seu clínico geral, o seu cardiologista, né? Muitas mulheres jovens fazem muito desse acompanhamento, né, com o ginecologista. Vai ser o médico que vai te olhar como um todo e fazer o tratamento. E não vai ser o neurologista nem o neurocirurgião, na grande maioria das vezes, vai ser esse médico. Caso você tenha, aí eu vou explicar, são as pessoas que vão precisar de acompanhamento periódico, alguma doença neurológica que são muito prevalentes. Pra vocês terem ideia, a cefaleia, por exemplo, é a principal causa de ida no pronto-socorro junto com a dor lombar. Então essas pessoas que têm uma doença neurológica crônica, e o grande destaque são as cefaleias, enxaqueca, no caso também as dores lombares, as hernias de disco, esse grupo de paciente vai precisar. Obviamente, né, pacientes que têm um meningioma, que tem um aneurisma, que teve um AVC, um paciente que tem uma doença neurológica comum, como a epilepsia, doença de Parkinson, essas doenças sim, ele vai precisar do acompanhamento periódico. Se você não tem comorbidade nenhuma, não precisa nenhum check-up específico. Não existe na literatura médica um guideline que mostre uma evidência científica que é necessário você fazer ressonância de tanto e tanto tempo, se você não tem sintoma, tomografia de ressonância, não precisa. Só em situações específicas com sintoma. Quais são os casos mais comuns que eu vejo no consultório de todo neurocirurgião? Vão ser casos de pacientes com dores de cabeças crônicas, são casos de pacientes com dores de coluna, tanto cervical como lombar, e vão ser pacientes que aí têm as doenças específicas com prevalências mais diversas, como epilepsia, doença de Parkinson, né, doença de Alzheimer, que eles acabam precisando do acompanhamento próximo e periódico. Tá bom? No meu caso, mais comum para mim são pacientes que têm achados de exame, como os meningiomas, neurinomas, tumores benignos, que nem sempre precisam ser operados, que vão seguir periodicamente. Pacientes com problema na coluna, como falei de vocês, hernia de disco, dores lombares, hernia cervical, síndrome do túnel do carpo, né? Hidrocefalia, cistos aracnoides, esses pacientes eles vão precisar do acompanhamento periódico. E claro, se o clínico geral acha, por algum motivo, por alguma alteração que ele encontrou que merece o acompanhamento, ele vai encaminhar para a gente. As doenças como a epilepsia também são muito frequentes, então a gente tem 1% da população que tem isso. Os achados de exame como aneurisma também são muito frequentes. Então, só esse público, né? De maneira geral, precisa. Ah, Júlio, eu nunca fui no neurocirurgião, nunca fui neurologista. Precisa disso? Não. Você não tem doença nenhuma, não tem nenhum sintoma, não precisa. Seu clínico geral vai ajudar você, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.